Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos alunos, queridas alunas. Vamos dar início aqui à nossa segunda parte do estudo do direito de ação. Na primeira parte, a gente tinha estudado as teorias da ação e o conceito do direito de ação, e agora a gente vai debruçar a atenção sobre as condições do direito de ação, as condições necessárias ao exercício regular do direito de ação e aos elementos identificadores da ação. Tranquilo? Então vamos ver aqui, olha só. Já indo direto para o código, artigo 17, o que a gente encontra aí? Ó? Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Tem aqui, de cara eu posso fazer para vocês aqui, ó, uma comparação com o Código de 73, que no artigo 3º, o que o Código de 73 dizia no artigo 3º? Ele dizia que para propor ou contestar a ação, ó, propor ou contestar, para propor ou contestar a ação, é necessário ter interesse e legitimidade, tá? Ou seja, para exercer o direito de ação ou refutar, resistir ao exercício desse direito de ação, é necessário ter interesse e legitimidade. Na verdade, o legislador alterou aqui o termo para postular em juízo. Por quê? Porque você não precisa demonstrar interesse e legitimidade apenas para propor a ação ou contestar a ação. Se você quer recorrer, por exemplo, de uma decisão, você também tem que ser parte legítima. Um dos requisitos de recorribilidade é a legitimidade recursal. Outro requisito de recorribilidade é o interesse recursal. Então, para que você pratique qualquer ato de postulação em juízo, é necessário ter interesse processual, interesse de agir e legitimidade, beleza? Então, artigo 17 corresponde ao artigo 3º do Código de 73. E aí, a gente pode, já avançando, né? Primeira questão que a gente coloca aqui é a seguinte, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O Código de 73 também falava, no artigo 3º, que para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade. Vem cá, cadê a possibilidade jurídica do pedido? Já não existia no Código de 73? E essa é uma questão interessante. Por quê? Porque, na verdade, essa expressão possibilidade jurídica do pedido, a gente só encontrava ela em 2 artigos do Código de 73. Se você tiver com o Código de 73 na mão, vai ali no artigo 295. Artigo 295 é o artigo que tratava do indeferimento da inicial, tá? No inciso 1º do 295, a petição inicial será indeferida quando for inepta. Desce até o parágrafo único. No parágrafo único diz assim, a petição será inepta quando... E aí, inciso 3º, salvo engano, vai dizer quando o pedido for juridicamente impossível, ok? Então, pedido juridicamente impossível, que era tratado pelo próprio Liebman como uma condição da ação, mas o Liebman se retratou dessa afirmação em momento posterior. Por quê? Natural. Se eu estou analisando o pedido para dizer, olha, eu não posso conceder esse pedido, eu não posso julgar esse pedido procedente, porque ele é juridicamente impossível, porque o ordenamento jurídico veda expressamente esse tipo de pedido. Na verdade, você está julgando improcedente o pedido, você está fazendo uma análise do mérito, uma análise do pedido. Então, se eu já estou fazendo uma análise do mérito, eu já saí, já deixei a ação lá para trás. Eu já estou, enquanto juiz, julgador, analisando o mérito, tá? E então, eu não tinha a presença da possibilidade jurídica do pedido no artigo 3º, como eu não tenho no Código Novo, no artigo 17, tá? Mas o correspondente ao 295 é o 330, no Código de 2015. Se vocês forem agora aí no artigo 330 do Código de 2015, vocês vão ver lá. Mesma coisa, inciso 1º, quando a petição foi inepta, parágrafo único, considera-se inepta a petição, vocês não vão encontrar mais essa hipótese de pedido juridicamente impossível como causa de declaração da inépcia da inicial para o indeferimento da petição, tá? Está extinto, não tem mais, não se fala mais em possibilidade jurídica do pedido. E uma outra situação que tinha no Código 73, que era um pouco mais claro, porque vinculava de maneira objetiva a expressão possibilidade jurídica do pedido com a expressão condições da ação, isso estava no artigo 267. O artigo 267 era o artigo que tratava das hipóteses de sentença terminativa, sentença que não resolvia o mérito, extinguiu o processo sem resolução de mérito.
Lá, salvo engano, no inciso 6º, dizia o seguinte, o processo será extinto sem resolução de mérito, ou haverá extinção do processo sem resolução de mérito, quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. Esse artigo ele era extremamente orientativo, vamos colocar, em que perspectiva? Primeiro, ele definia essas três figuras jurídicas processuais como condições da ação, né? Não existe correspondente a esse artigo tratando de condições da ação no Código de 2015, porque se vocês forem lá no 485, vai haver a hipótese de extinção do processo em resolução de mérito quando faltar legitimidade, quando faltar interesse. Mas o legislador optou por não utilizar a expressão condições da ação, tá? Agora aqui, ó, não é porque o legislador não usa mais a expressão condições da ação que eu vou dizer que não existem mais condições da ação. O professor Fred Didier até tem um entendimento aí divergente da maior parte da doutrina. Ele entende que a partir do momento que não se fala mais em condições da ação, tudo que era, ele até usa a expressão duas gavetas, né? Ó, tem uma gaveta que é condição da ação, tem uma gaveta que é condição do processo, requisitos do processo, pressupostos processuais. Se eu retiro o rótulo condições da ação, eu pego aquele conteúdo e jogo na outra gaveta. Então, para ele, em tese, interesse e legitimidade passariam a ser tratados pelo Código como pressupostos processuais, tá? Claro que a gente tem aí, se você, ó, vamos pegar o Código, me acompanha, se vocês forem lá no artigo 485, que trata da extinção do processo sem resolução de mérito, a gente vai encontrar duas hipóteses distintas, né? Olha só, o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 4º, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inciso 6º, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então, data máxima vênia, né? A princípio, me parece que se o legislador reservou dois incisos diferentes, um para tratar especificamente de pressuposto e outro para tratar especificamente de legitimidade e de interesse, me parece que eles não estão dentro da mesma figura, tá? Um não contém o outro, ok? E aí esse posicionamento é bem peculiar, é uma divergência aí do professor Didier, um grande processualista, mas como todo grande jurista, na verdade, né? Como um doutrinador, ele não exerce a sua atividade para ficar repetindo o que todo mundo fala ou para ficar fazendo comentário de jurisprudência do STJ, né? Quem tem que propor, quem tem que criar é ele, é o doutrinador, né? É o jurista. Os tribunais utilizam a doutrina para poder compreender melhor e aí interpretam e aplicam no caso concreto, tá? Mas já posso adiantar para vocês, até prefeito de concurso público, que essa ideia de que não existem mais condições da ação, muito provavelmente isso aí não é o que está sendo sustentado pela maior parte da doutrina, tá? A ideia é, eu não tenho o rótulo, eu não tenho mais a expressão condições da ação no código, mas o código continua trazendo o mesmo dispositivo no sentido de que para postular em juízo eu tenho que ter legitimidade e tenho que ter interesse, tá? Interesse processual. Fechou? Então lá no artigo 267 eu estava falando que o artigo, o inciso 6º era bem orientativo em que medida? Na medida em que falava das condições da ação e dizia que legitimidade, interesse e possibilidade jurídica são condições da ação, mas quando ele usava a expressão como, né, quando não concorrer qualquer das condições da ação como a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido, ele também estava nos indicando que não são apenas essas as condições da ação. E aí a gente tem que tomar cuidado. Quer dizer, quando eu falo em legitimidade e interesse, eu estou falando de condições gerais para o exercício do direito de ação, tá? Mas existem condições específicas. Vai depender do caso concreto. Um mandado de segurança, por exemplo, basta eu ter legitimidade e interesse para que seja processada a ação de mandado de segurança? Ou eu tenho que também demonstrar que eu tenho um direito líquido e certo que foi violado ou que está sofrendo ameaça de lesão? Então, a lesão ou ameaça de lesão, a direito líquido e certo são condições específicas do direito de ação, tá? No caso da ação de mandado de segurança. Então, existem condições gerais e condições específicas. Vamos voltar aqui o foco para as condições gerais. Então, olha só. Código de Processo Civil de 2015, ele diz assim,
o interesse, no artigo 19, né? O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Então, aqui está falando, ó, tá dizendo que é admitida a ação meramente declaratória. Se admite a ação meramente declaratória. E por que é importante o Código afirmar que ele admite ação meramente declaratória para declarar a falsidade de um documento, para declarar a autenticidade de um documento, para declarar a nulidade de uma cláusula contratual, tá? Isso tem a ver com a definição dos critérios que o judiciário busca aferir, no caso concreto, para afirmar se há ou não interesse processual. E aí a gente tem correntes e correntes, né? Nós temos uma corrente que sustenta que você tem que ter necessidade, que na verdade o interesse, ele se faria presente, o interesse processual, no binômio necessidade, adequação de procedimento. Necessidade é a lide. Eu não tenho outra forma de obter a satisfação da minha pretensão, senão pela via processual. Já tentei, senhor juiz. Então eu tenho que expor na minha petição inicial, olha, eu fui necessidade, saiu aqui necessidade, mas é necessidade. Eu já tentei obter o cumprimento voluntário da obrigação, senhor juiz, mas o réu insiste em resistir à minha pretensão, então o processo é necessário. Basta eu indicar na petição, então, que existe lide, porque lide é pretensão com resistência, né? E tem a questão da adequação do procedimento, quer dizer, pega um exemplo aqui, eu alugo um imóvel meu e o locatário para de pagar o aluguel. Aí fica lá 2, 3, 4 meses. Aí eu vou, contrato um advogado. Esse advogado entra com a sua brilhante atuação, ele entra com uma ação de reintegração de posse. O que vai acontecer? O juiz vai indeferir essa petição inicial, vai dizer que não há interesse processual em razão da inadequação da via eleita, porque existe um procedimento específico, um procedimento especial, chamado ação de despejo, que é o procedimento adequado para esse tipo de ação. Né? Então, a ação de reintegração de posse não cabe aqui, ela é inadequada, o rito é inadequado. Então, a gente vai falar da inadequação da via eleita, falta de interesse de agir. Faltando interesse de agir, estamos diante da carência da ação. Tranquilo? E aí, você tem correntes hoje já até sustentando que eu manifesto com o binômio necessidade e utilidade, deixando de fora a adequação, e aqui é aceita pelo nosso judiciário, porque quanto mais requisito melhor, para a gente se livrar de processo, sem ter que julgar o mérito, que fala da necessidade, adequação e utilidade. Necessidade, adequação e utilidade, tá? E aqui é que entra a questão da ação declaratória, quando se fala que há necessidade de demonstrar a utilidade da decisão. Quer dizer, se eu entro com uma ação pedindo para o juiz conceder uma decisão para impedir a administração pública de derrubar uma edificação que eu estou lá construindo, tá? E aí no meio do processo, a administração pública vai lá e derruba aquela edificação. Adianta levar o processo até o final? A não ser que eu peça uma conversão em perdas e danos ou qualquer coisa, mas se eu quiser a obrigação in natura, não dá mais, acabou, não tem o que fazer. Então, há uma perda superveniente do interesse processual, né? Por quê? Porque desapareceu a utilidade. A decisão que eu estou pedindo não serve mais para nada, tá? Ela não vai ser útil, não vai ter utilidade. Então, o judiciário brasileiro considera como elemento desse interesse a utilidade. Eu, particularmente, entendo que nem adequação nem utilidade deveria ser considerado elemento do interesse, tá? Do interesse processual, e sim a necessidade. O meu interesse se manifesta na medida, o meu interesse no processo se manifesta na medida em que eu já tentei por outras formas a satisfação da minha pretensão, o réu continua resistindo, tem lide, precisa da intervenção do Estado para exercer a jurisdição, para solucionar a lide e restabelecer a paz social, tá? Mas, na hora de responder a questão lá na sua provinha, você vai dizer que
tem que manifestar os 3 elementos: necessidade, adequação e utilidade. Beleza? Então a gente volta aqui. Quando a gente pensa numa ação meramente declaratória, qual é a utilidade de uma decisão que apenas declara? Eu posso entrar com uma ação pedindo a declaração da nulidade de uma cláusula contratual sem que a outra parte tenha me demandado no cumprimento daquela cláusula. Qual é a utilidade? Não sei. Se algum dia eu precisar, eu uso, mas posso nunca vir a usar. Então, o legislador, diante dessa questão da utilidade, autoriza, né, o manejo de ações que são de conteúdo meramente declaratório, ou seja, você não vai conseguir manifestar, né, você não vai conseguir manifestar ou demonstrar a utilidade do provimento que você está requerendo, tá? Até porque sentenças meramente declaratórias, elas não têm um comando, né, ao final. E aí tem uma inovação aqui, olha para cá, no artigo 20. O artigo 20 diz: é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito, ou seja, eu posso me limitar só a ter a declaração de que houve a violação do direito. Não quero nada, não quero uma condenação, não quero nada. Então, esses 2 artigos, eles têm o foco na questão da utilidade, tá? E aí aqui é para dar também um norte para o julgador, quando ele for dizer que, eu não estou verificando utilidade aqui não, você só está querendo a declaração, mas já houve violação do direito, por que você não está pedindo aqui uma forma de reparar? Não é disso que eu estou tratando não, eu só quero a declaração, tranquilo? Então, de interesse processual, é isso aí que a gente tem de importante para tratar, tá? Lá no material escrito a gente complementa mais isso daí. Mas o básico, o importante, aquilo que você tem que mostrar numa prova oral, numa prova subjetiva, é isso daqui. Próxima condição, a legitimidade. Legitimidade, aí aqui a gente tem algumas questões muito importantes para discorrer, Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Correspondente a isso aqui, lá no Código de 73, é o artigo 6º. Repara que a gente tem 2 partes no artigo. A primeira parte está se referindo à chamada legitimidade ordinária, tá? Legitimidade ordinária. Essa segunda parte aqui está se referindo ao que a gente chama de legitimidade extraordinária. Que também é conhecida como substituição processual. Substituição processual, tá? Então, vamos organizar aqui, antes de passar para frente, uma observação. Onde está escrito aqui? Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No Código 73, salvo quando autorizado por lei. Aqui fala pelo ordenamento jurídico, é muito mais amplo, né? O professor Fred Didier sustenta que, por exemplo, em tese, a substituição processual poderia ser definida hoje por um contrato, já que um contrato integra, é uma fonte normativa, cria obrigações, integra o ordenamento jurídico, em tese, tá? Vamos organizar então, O que seria a legitimidade? E essa legitimidade é a legitimidade ad causam, né? Condição da ação, legitimidade para a causa, tá? Legitimidade ad causam, ela se divide em legitimidade ordinária, a gente não pode confundir com legitimidade ad processo, que é a capacidade processual, e a legitimidade extraordinária. Por que eu falei lá da primeira parte? Porque lá diz assim, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Então, significa que ordinariamente eu só posso postular eu só posso postular em nome próprio
direito próprio. Ninguém pode postular em nome próprio direito alheio, significa que eu só posso postular em nome próprio direito próprio. Essa é a legitimidade ordinária, a legitimidade regra. E a legitimidade exceção, que a segunda parte do artigo fala, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, significa que o ordenamento jurídico pode autorizar alguém em nome próprio entrar com processo postulando direito alheio. Então, legitimidade extraordinária, também chamada de substituição processual, ela, a gente pode usar como exemplos, os sindicatos, que a Constituição diz que os sindicatos podem propor ações, não é representando os seus sindicalizados, eles propõem ação em nome próprio, tá? Desde do julgamento que ocorreu no Supremo, revisando essa questão da atuação dos sindicatos. A gente pode pensar também no autor popular, a ação popular. O direito que está sendo discutido numa ação popular não integra o mundo jurídico direto do autor popular. Mas existe uma autorização dada pelo ordenamento jurídico para que qualquer cidadão, né, proponha a ação popular, tá? E aí a gente vai ter outros exemplos por aí. O Estatuto da OAB prevê, por exemplo, que todos os presidentes de seccionais têm legitimidade extraordinária para propor ações para defender os interesses da classe, né, os interesses da advocacia. Tranquilo? Então, legitimidade ad causa, também chamada legitimatio ad causa, é diferente da chamada legitimidade ad processum, tá? Legitimidade para causa, essa aqui é condição da ação. E essa aqui é pressuposto do processo, pressuposto processual. Ok? Então, de legitimidade por hora, é isso aí que a gente tem para falar. Vamos dar sequência aqui, que a gente tem para frente. Falamos de condições ainda aqui, né, da ação. Parágrafo único, havendo substituição processual. O que é a substituição processual? Legitimidade extraordinária, né? Aqui, substituição processual. O substituído poderá intervir como assistente litisconsocial. Então, a gente vai falar da assistência litisconsocial quando estudar as intervenções de terceiros, né? E a gente vai entender melhor essa matéria. Mas só para adiantar, se na legitimidade extraordinária alguém está em seu próprio nome postulando um direito meu, se o direito é meu, é natural que eu possa pedir para intervir nesse processo para ajudar o legitimado extraordinário a praticar atos com a finalidade de vencer, né, aquela ação. Então, a partir do momento em que eu tenho o meu direito sendo objeto de uma ação, eu posso ingressar como assistente litisconsocial, tá? Então, ficou bem mais claro aí o cabimento dessa assistência litisconsocial no caso da substituição processual. Beleza? Vamos aqui para... Na verdade, a gente pode focar nas condições e a gente tem que falar ainda dos elementos, né? Dos elementos da ação. Quais são os elementos da ação? Eu rabisquei aqui toda a minha página. Vou usar essa página aqui, ó. Então, aqui a gente falou de interesse. E aqui eu vou falar dentro de condições da ação. E aqui eu vou falar dos elementos da ação, tá? Então, elementos identificadores da ação. Isso aqui é um tema que a gente vai desenvolver
melhor lá na frente, quando falar de competência, da modificação da competência. Mas por hora, vamos falar aqui o seguinte, ó. Quais são os elementos identificadores da ação? As partes, a causa de pedir e o pedido. Tá? E o pedido. Na verdade, aqui, para que a gente precisa dos elementos identificadores da ação? A gente precisa desses elementos para conseguir olhar para uma ação e identificar essa ação. Identificar em que medida? Na medida em que eu quero compará-la com outras ações, né? Para saber se essas ações são parecidas e merecem ser reunidas ou se essas ações são idênticas e uma delas merece ser extinta, tá? Então, sempre que eu vou olhar para uma ação, eu vou olhar para quem são as partes, qual é a causa de pedir e qual é o pedido, ok? Então, se eu tenho aqui essas duas ações, apenas adiantando um pouco a matéria, o pedido é diferente, mas a causa de pedir é igual e o autor é diferente, essas ações elas são parecidas em que medida? Elas têm identidade de um dos elementos identificadores da ação. Isso faz com que eu possa afirmar, e nós vamos ver isso um pouco mais na frente, que essas ações são conexas, porque elas têm identidade de um dos elementos identificadores da ação, tá? Sendo conexas, tendo a identidade da causa de pedir, o que vai acontecer? Eu vou poder trabalhar a reunião dessas ações. Agora a gente precisa, isso aqui a gente vai tratar nas causas legais de modificação de competência, e aqui, por enquanto eu falo desses elementos identificadores, eu preciso chamar a atenção aqui de uma questão que existe divergência doutrinária, que a doutrina diz o seguinte, olha, causa de pedir, existe a causa de pedir próxima, existe a causa de pedir remota. A próxima também é chamada de imediata. A remota é chamada de imediata. Pô, tem duas causas de pedir? Tem. Como assim? Então vamos lá, vamos pensar. Se eu chegar para o juiz e disser assim, senhor juiz, eu quero que condene o João a me pagar R$5.000. O juiz vai virar para o João, para mim, e vai dizer assim, vem cá, por que eu devo condenar o João a te pagar R$5.000? E aí eu vou dizer, vou responder, olha, o meu pedido, R$5.000, eu vou dizer a razão porque eu estou pedindo, né? A causa do meu pedido. Então o juiz vai dizer, por que eu devo condenar João a pagar R$5.000 para você? Aí eu vou dizer, olha, porque João bateu no meu carro. Então eu estou trazendo um argumento fático, um fundamento de fato, né? A batida do carro. Mas mesmo assim, o juiz vai dizer, tá, e aí? Ele bateu no seu carro. E por que eu tenho que condenar ele a pagar o conserto do seu carro se o carro é seu? Aí você vai ter que dar uma outra justificativa, vai ter que trazer um outro fundamento, não mais de natureza fática, um fundamento de natureza jurídica. Qual? Porque o Código Civil diz que todo aquele que causa dano é obrigado a reparar. Então, se João me causou um dano, ele é obrigado a reparar. Então, percebam, para todo pedido, eu tenho duas causas de pedir. Eu tenho um fundamento de fato e um fundamento jurídico, um fundamento de direito, tá? Que pode ser uma lei ou outra norma qualquer. Tranquilo? O problema é da divergência dessas correntes, que uma entende que a causa de pedir próxima é a jurídica e a remota a fática. E a outra entende que a causa de pedir próxima é a fática e a outra é a jurídica. Quem está certo? Uns entendem, uns sustentam que primeiro o fato ocorre e depois a norma incide. Então a próxima seria a fática. A outra corrente entende que norma, para incidir em fato, tem que ser pré-existente. Eu não posso ter o fato, criar uma norma e querer que essa norma incida sobre o fato. Então a norma antecede o fato. Umas entendem que a norma antecede o fato, então a próxima é a jurídica, a outra entende que o fato ocorre, só daí a norma sai do plano abstrato e se concretiza, tá? Quem está certo? Os dois estão certos. Então, mas e para efeito de prova? Para efeito de prova, toda questão que é polêmica, que tem divergência doutrinária, a gente só vai ter esse tipo de discussão em prova subjetiva e em prova oral. E o que o examinador quer? Que você mostre que sabe que existem duas correntes, que conhece o fundamento das duas, tá? Eu, particularmente, me filio à corrente
nesse caso é difícil dizer qual que predomina, eu me filio à corrente que entende que a próxima é a jurídica, porque realmente o direito antecede o fato, né? A moldura vem antes da situação concreta, tá? Mas, dentro do meu espaço, né, de interpretação da norma, enquanto alguém que se dedica ao estudo do processo civil, que se dedica a escrever e a pensar, eu prefiro, e trabalho há 15 anos com os meus alunos, uma classificação um pouco diferente. Eu já não falo em causa de pedir próxima ou remota, e mesmo nas petições, quando eu advogava, ou trabalhando como assessor de algum magistrado, de alguma autoridade, eu uso a expressão causa de pedir jurídica e causa de pedir fática, porque lá no artigo 319, que trata dos requisitos da petição inicial, o inciso 3º do 319 diz: a petição inicial indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, e isso é a causa de pedir fática e causa de pedir jurídica. Fechou? Então, olha para cá, a gente tem que pensar sempre que as duas causas de pedir são jurídica, não confunda com legal, tá? Não estamos falando de fundamento legal, estamos falando de fundamento jurídico. Um contrato, uma cláusula contratual é um fundamento jurídico, não é um fundamento legal, e é uma causa de pedir jurídica, tá? Então, causa de pedir jurídica e causa de pedir fática. Beleza? Então, com isso a gente encerra essa aula, né? A segunda parte do direito de ação, do estudo do direito de ação, tá? A partir de agora, nós já estamos aí, ó, já temos a jurisdição, a função do Estado, já temos o direito público subjetivo, abstrato e autônomo de provocar essa atividade jurisdicional. Já entendemos que essa jurisdição ela é exercida em um processo, tem que ser, porque é o instrumento do Estado para a afirmação da jurisdição, que se sujeita a regras previstas na Constituição. E agora a gente vai analisar então, já que a gente analisou os requisitos da ação, agora a gente vai analisar os requisitos do processo. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a analisar pressupostos processuais. Pressupostos processuais relativos ao juiz, e aí a gente fala da competência, pressupostos processuais relativos às partes, e aí a gente fala da capacidade. Beleza? Vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente se encontra. Até já!